Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma série do nosso M&A Cash. Dessa vez a gente vai falar sobre M&A em empresas familiares. E eu estou com uma convidada muito especial aqui comigo, minha sócia da área societária M&A, Amanda Vicentini. Oi, obrigada. Muito bem-vinda, Amanda. Obrigada. Bom, nesse primeiro episódio a gente vai falar das principais motivações que levam as empresas familiares a fazerem o M&A. Amanda, quais são as principais motivações que levam empresas familiares a venderem seus negócios? Acho que o primeiro ponto é a gente entender, quando a gente fala de empresas familiares, de que tipo de organização a gente está falando, né? Via de regra, são empresas que são controladas e geridas por uma ou mais pessoas da mesma família, né? E isso é importante porque traz uma dinâmica e alguns desafios específicos para esse tipo de empresa, né? E eu entendo que o maior desafio é a sucessão geracional, né? A gente, infelizmente, tem dados no Brasil que mostram que cerca de 30% das empresas fazem uma sucessão de uma geração para outra bem-sucedida, né? Então, a gente chega ali na terceira geração com cerca de 10% das empresas ainda familiares. Então, acho que esse grande desafio é uma das principais motivações para as operações de M&A, né? Quando a gente identifica que não tem uma sucessão familiar definida, é muito comum que se olhe, então, para mercado, né? E aí já na geração a ser sucedida, muitas vezes pelo próprio fundador. É preferível que a gente parta para uma operação de venda num momento de auge dos negócios, de valorização. A gente não mantém o negócio na família, mas a gente mantém o patrimônio, do que eventualmente uma sucessão mal feita, né, mal sucedida, e que, enfim, que gere a perda de valor aí para o negócio, né? Então, acho que essa é uma grande motivação. Depois, acho que a gente tem conflitos familiares, né, e impasses entre os sócios. Se a gente pensar na dinâmica das sucessões, né, a gente tem numa primeira geração um fundador, ali geralmente uma única pessoa, claro, vai depender muito da dinâmica de cada família, de cada negócio, mas um ou dois irmãos que tomam as decisões entre si, né, que sempre conduziram os negócios, que têm um alinhamento. A partir do momento que a gente vai passando para as outras gerações, naturalmente tem um aumento do número de pessoas envolvidas ali, né? Pelo menos com a figura de acionistas, né? Aqui a gente falando especificamente de sucessão patrimonial, uma questão de herança, né? E aí são pessoas, a gente começa a ter um relacionamento entre irmãos, entre primos, entre tios e sobrinhos, avós e netos, são pessoas de gerações diferentes, de formações diferentes, de expectativas diferentes. As dinâmicas começam a ficar complexas, né? Então, o alinhamento é mais difícil, né? E é claro que, você pode perguntar, mas conflitos societários podem acontecer em quaisquer empresas, né? Isso é verdade. Eu acho que no conflito em empresas familiares, a gente tem dois componentes adicionais que são muito importantes. Primeiro, os sócios numa empresa, numa sociedade empresária não familiar, em via de regra, se escolheram para ser sócios, né? Tem um alinhamento ali de um projeto. A família, não, a gente não escolhe. A gente não escolhe. Exatamente. A gente não escolhe família, a gente não escolhe ser sócio de alguém da sua família, né? Então, esse já é um primeiro ponto. O segundo, eu acho que é a carga emocional do relacionamento, né? O vínculo afetivo que existe, né? Não só objetivo de negócio, né? Racional, é um vínculo emocional, né? Nas duas mãos, né? Da família para a empresa, da empresa para a família. Numa sociedade empresária não familiar, claro que vai depender muito do temperamento dos sócios, da personalidade, mas você tende a ter um distanciamento e uma postura mais racional. Uhum. Na família, tudo é muito emotivo, né? E é do círculo da empresa para a família e da família para a empresa. Então, uma decisão tomada numa mesa de uma reunião dentro da sede da companhia, se gera um debate, um desalinhamento, ele vai acabar na mesa do almoço de domingo. Jantar, exato. E o inverso é verdade. Às vezes é uma simples discussão de uma matéria, assim, vamos ou não fazer, vamos ou não seguir nessa forma. E aí cada um dá sua opinião e traz uma carga lá da infância, de aquela história do preferido e do preterido, né? Mas as suas opiniões sempre foram mais ouvidas, você sempre foi... Então, tem essa carga emocional que às vezes torna um impasse que nem teria tanto potencial para ser intransponível, mas no ambiente familiar vira. Toma outras proporções, né? E aí, acho que a ruptura societária, ela tem que ser enxergada como, às vezes, não um mal necessário, mas uma saída, né? Se não dá mais para a gente ser sócio, que a gente não tenha mais o vínculo societário, mas mantenha o familiar. Então, alguns casos também a gente tem aí vendas por acionistas que não têm mais alinhamento para manter o negócio, né? Então, a gente preserva o vínculo familiar e tem uma venda aí.
E aí eles falam um pouco mais para frente sobre vendas parciais, mas dificilmente esse acionista sai a mercado, né? Se for uma posição muito minoritária, não tem liquidez, não tem né, uma posição com interesse de investidores, mas a gente viabiliza a saída dentro da família, dentro dos Acaba núcleos. sendo um rearranjo interno familiar. É isso. E aí eu pego o gancho para a próxima pergunta, que é o que é mais comum quando a gente fala de M&A de empresas familiares? Uma saída completa dos membros da família, né? Uma venda integral do negócio ou uma permanência da família na operação depois do investimento? Isso vai depender, acho que, muito da motivação, né? E do tipo de investidor que a gente está falando. Se a gente está falando de uma ausência de sucessão, talvez a gente vai ter uma venda integral. Se a gente está falando de um crescimento estratégico, por exemplo, a família chegou ali naquele patamar com os recursos que precisa de uma injeção de recursos para crescer. Sejam financeiros, sejam de know-how, de visão de negócio, né, de mercado. Aí, provavelmente está falando de uma venda parcial e a gente vai ter um novo sócio, né? Então, assim, venda de uma posição minoritária, dificilmente a gente vai ver. A gente vai ter 3 cenários, então, venda total, a venda de controle e a família permanecendo como minoritária ainda, ou um compartilhamento ali do controle, né? Um co-controle. Um co-controle em que a família continue com a gestão, mas tenha já esse novo sócio com participação relevante, participando também das decisões. Então, acho que vai depender muito da dinâmica do projeto, né, da intenção, da motivação das partes com aquela transação, mas há sim uma intenção e um cuidado do mercado, algo que os investidores olham para a manutenção ou do fundador, ou de uma pessoa-chave da família ou da gestão no pós-closing, na pelo menos um período de transição, né? Porque a característica das empresas familiares, elas são intrinsecamente relacionadas com as pessoas. Se a gente tiver, e isso muda também ao longo, claro, o estágio de desenvolvimento da empresa, mas se a gente ainda estiver numa governança de dono, em que todos os processos dependem, eles têm um caráter de relacionamento pessoal, é muito importante para a transição, uma questão de choque de cultura, de legado, que a gente tenha ainda a manutenção dessa pessoa para essa transição. Ainda que ela venda a sua participação societária, é bem possível que ela fique ainda na gestão, que o investidor peça para ficar na gestão por um tempo para fazer essa passagem de bastão mais orgânica, de forma mais coerente, né? É isso. Então, assim, ainda... E aí a gente vai ter casos, por exemplo, se a gente estiver falando de uma venda com participação minoritária ainda mantida na família, aí provavelmente a gente vai estar ali na frente no negócio. Mas mesmo que a gente fale de venda de 100%, é muito comum que a gente tenha os fundadores, executivos convidados a ter um assento no conselho para ajudar nessa transição. E aí pode ser de mais curto prazo, né? Às vezes de 6 meses a 2 anos. Mas para fazer realmente essa transição gradual. Maravilha. Obrigada, Amanda. Bom, pessoal, no próximo episódio a gente vai falar das particularidades e dos desafios das empresas familiares que impactam as operações de M&A no detalhe. Não perca!